Uma distribuição Logon. Versão brasileira BKS. Fábulas Malucas. Tem rei, princesa, tem magia, espantalho e muito mais. O que mais pode ter? Se você acha que viu tudo, vai se surpreender ao O rei ver. encantador e faz tudo por amor. Os bichos sempre animados fazem tudo muito errado. Eu quero é sair, que isso aqui vai explodir! Fábulas Malucas. Das fábulas malucas sai um conto de fadas. Se acha que eu sei tudo, na verdade eu não sei nada. O Patinho Feio. Era uma vez Mamãe Pata, que estava tranquila no ninho, chocando seus 7 ovinhos. Tinha uma preocupação, porém. O 7º ovo era meio esquisito. E de tão grande, se destacava entre os outros. Mamãe Pata e as amigas estavam muito espantadas. Eu nunca vi nada igual. Que coisa Um dia, então, piando bem alto, saíram da casca 6 patinhos maravilhosos. Mas o 7º estava com dificuldade para chegar ao mundo. Quando finalmente quebrou a casca, todos levaram um susto. O patinho era muito maior que os irmãos e de outra cor. Em português claro, ele era muito feio. Logo, todo mundo reparou que ele era bem desajeitado. E enquanto os irmãos se divertiam e cresciam, o nosso pobre patinho vivia solitário. Passava a noite chorando escondido. Os dias e as semanas se passavam, mas ninguém dava atenção a ele. O patinho feio não entendia por que era ignorado, por que não era amado e por que não era igual aos outros. Que tristeza! Um dia, um camponês achou o pobre bichinho doente e abandonado na neve e resolveu levar para casa para alimentar e cuidar dele. O patinho feio melhorou rapidinho, mas a solidão aumentou ainda mais. Principalmente quando pensava na felicidade dos irmãozinhos na fazenda. Quando veio a primavera, ele se sentiu muito mais forte e percebeu que estava na hora de sair pelo mundo para descobrir alguma coisa sobre sua vida tão tristonha. Certo dia, enquanto boiava num lago, compreendeu o mistério. Ele não era patinho feio, como diziam os outros bichos, coisa nenhuma. Mas um jovem e magnífico cisne que cantava como ninguém. Naquele momento, uma família de cisnes que migrava do sul para o norte o reconheceu como parente e foi ao encontro dele. Ah, quanta alegria para o nosso patinho feio, que afinal não era feio, como acabei de dizer. Era um cisne maravilhoso, felicíssimo por estar finalmente entre os irmãos. E diz a lenda que num raio de muitos quilômetros, ele era um dos mais belos. O Livro dos Feitiços. Era uma vez um bicho-papão muito malvado que aterrorizava o nosso país.
alguém aí? Certo dia, um garotinho estava com a irmãzinha colhendo cogumelos perto da casa do bicho-papão. O bicho-papão saiu de casa correndo, agarrou as duas crianças e foi para dentro de casa. Jogou as crianças na mesa e disse: agora vocês serão meus escravos. Quero que arrumem a casa todo dia, senão eu como vocês vivos. Os irmãozinhos passaram algumas semanas no cativeiro, mas um dia, quando estavam arrumando a casa, acharam o livro que o bicho-papão lia o dia inteiro. É o livro dos feitiços, disse o menininho à irmã. Que legal, respondeu ela, mas o que tem nele? Tem um monte de fórmulas mágicas. Só preciso decorar tudo pra gente poder fugir daqui. Alguns dias depois... Oba! Agora já conheço todas as fórmulas mágicas que você imaginar. Vem comigo, vamos fugir! Mas o bicho-papão tinha botas de 7 léguas e correu atrás deles. Achando as crianças que estavam escondidas numa casinha ali perto, resolveu se divertir um pouquinho. Mas, na verdade, os dois se esconderam atrás de um enorme saco de milho. O menininho lançou um dos feitiços que tinha decorado. 1 e 1, 2. Bom, ele errou um pouquinho da primeira vez. 1 e 1, 12. E errou pela segunda vez. 1 e 1, 0. Finalmente acertou, e os dois se transformaram em minúsculos grãos de milho escondidos no meio dos outros grãos. Eu sei muito bem que vocês roubaram o meu livro de feitiços e que estão escondidos no milho, mas também conheço algumas fórmulas mágicas especialíssimas que vocês já vão ouvir. Ele se transformou num galo e começou a bicar os grãos. 1 e 1, 0, disse o garotinho. Imediatamente se transformou em raposa. Vamos brigar, seu bicho-papão horroroso de uma figa. O menininho raposa atacou o bicho-papão e a briga foi feia até a morte do galo. Bem, era o bicho-papão, não era? Daquele dia em diante, o menininho passou a usar as fórmulas mágicas todos os dias. 1 e 1, 0. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe que vivia mal-humorado e triste porque só queria uma coisa na vida: se casar. Deu várias voltas ao mundo à procura de uma princesa que lhe agradasse. Mas sempre voltava sozinho. O rei e a rainha, preocupados por ver o filho tão infeliz, resolveram convidar todas as jovens solteiras do reino para uma visita ao castelo. Uma por uma, as donzelas foram apresentadas ao príncipe e aos pais dele, mas nenhuma conseguiu agradá-lo. Eram sem graça, muito gordas, magras demais, não tinham charme de princesa. Em resumo, não serviam. Diga-se de passagem, ele não era um príncipe lá muito simpático. Certa noite, caiu um temporal terrível.
O jovem príncipe, triste e solitário, estava mais entediado que nunca. E como chovia! De repente, alguém bateu com força a porta do castelo. O rei, que já estava a caminho da cama, desceu para atender. Era uma donzela toda molhada e com a roupa em frangalhos. "Sou princesa real", disse ela. "Entre", disse o rei. "Podemos conversar sobre isso. Você está toda molhada." Interrogaram a donzela, que voltou a dizer: "Eu já disse que sou princesa real. Quer que eu prove?" Mas ela parecia tão pobre com aquela roupa toda rasgada que era difícil acreditar. Por que ela e não outra? Pensou o príncipe, cansado e desencantado. "Posso dormir aqui no seu castelo?" perguntou a donzela. "Está chovendo muito lá fora e eu estou muito cansada da viagem." "Ainda está chovendo?" indagou o rei. "É mesmo. Parece que está chovendo, sim. Neste caso, pode dormir no quarto de hóspedes." Quando estava fazendo a cama, a rainha teve uma ideia. "Vamos ver se essa mocinha pobre é mesmo a princesa que diz ser." "Acho que vai chover", respondeu o rei. A rainha abriu uma lata de ervilhas e bem delicadamente pôs uma ervilha no estrado da cama. Depois botou o colchão no estrado. Em cima do colchão ela pôs outro e em cima dele uma pena de ganso. Mais um colchão e mais uma pena e assim por diante. No alto da pilha, ela pôs mais penas e edredons, almofadas, etc, etc, etc. Se tivesse sangue nobre, ela sentiria o incômodo da ervilha. "Hora de ir para a cama, minha jovem. Hora de ir para a cama." Exausta, a donzela escalou aquela pilha de colchões e adormeceu imediatamente. O rei, a rainha e o príncipe passaram a noite em claro. Na manhã seguinte, chamaram a jovem e lhe perguntaram se dormiu bem. "Muito mal", respondeu. "Havia algo duro no meu colchão que me machucou a noite inteira. Meu corpo está todo roxo e eu não consegui dormir. Não sei que graça há nisso. Doeu muito, eu lhes garanto." Nesse momento, o príncipe caiu de joelhos diante dela. "Venha me abraçar. Você é uma princesa real." E viveram felizes para sempre. Tiveram muitos filhos e muita chuva também. O rei e a rainha estavam tão contentes que trataram de organizar imediatamente um grande banquete para celebrar o casamento do príncipe com a princesa. O rato da cidade e o rato da roça. Era uma vez um rato da cidade que fez amizade com o rato da roça. O rato da roça convidou o rato da cidade para passar um dia na casa dele na roça. Que gentileza! "Oi, companheiro", disse o rato da roça. "É um prazer te ver de novo. Mas acho bom nós se apressar, porque deixei comida no forno." O rato da roça mostrou o vilarejo ao amigo da cidade, que se deliciou com todos aqueles tesouros maravilhosos da natureza. Voltaram para casa e comeram muito, muito mais do que se poderia imaginar. Para retribuir um dia tão maravilhoso, o rato da cidade convidou o rato da roça para uma visita.
minha casa e este é o tipo de comida que a gente come na cidade. Esteja à vontade, coma tudo que quiser. Você é o rato mais sortudo do planeta, respondeu o rato da roça, já com água na boca. Vamos comer. E começou o banquete. Que delícia, muito gostoso. Ai, 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 ai. De repente, a dona da casa chegou e deu um grito de pavor. Corra! Vamos nos esconder para ela não pegar a gente! Gritou o rato da cidade. E começou uma apavorante caça aos ratos. Nossos amigos não tiveram nem um segundo de descanso. Quando passou o perigo, o rato da roça disse ao rato da cidade: muito obrigado pelo excelente dia, mas acho que é melhor ficar na roça e comer nozes. A cidade é perigosa demais para mim. O rato da roça voltou então para sua tranquila vida no interior e ninguém jamais o ouviu reclamar. Cinderela. Era uma vez um homem que, quando ficou viúvo, resolveu se casar de novo. Mas a segunda esposa era uma mulher muito antipática. Já tinha 2 filhas, tão feias e antipáticas quanto a mãe. Com a primeira esposa, o cavalheiro teve uma filha, Cinderela, que era muito linda, uma moça adorável e bondosa. Mas a segunda esposa era muito ciumenta e odiava tanto Cinderela que a obrigava a fazer os serviços domésticos mais sujos e pesados. Enquanto as filhas, sempre muito bem vestidas, passavam o dia ouvindo música e se divertindo. Um dia, o filho do rei convidou todas as súditas solteiras para um baile. É claro que Cinderela não foi convidada. A madrasta só permitiu que ela ajudasse as 2 irmãs a se arrumarem para ir ao baile. Quando as 2 irmãs saíram, disseram a Cinderela: sentimos muitíssimo que você não possa ir ao baile, mas uma gata borralheira maltrapilha como você não poderia entrar. Cinderela ficou tão triste por não poder se divertir também que começou a chorar. De repente, apareceu sua fada madrinha que disse: saíram sem você, mas vamos tomar uma providência. Venha comigo ao jardim. Ah, que abóbora enorme, disse a fada. Ela será uma carruagem esplêndida. E esses ratinhos serão 6 perfeitos cavalos de raça. Opa, desculpe, foi mal. Mas ainda não está certo. Mas o que é que está vendo? Nada está dando muito certo. Mas ainda não está certo. Mas o que é que está vendo? Nada está dando muito certo. A abóbora se transformou numa carruagem magnífica, puxada por 6 ratinhos. São ratinhos estranhos mesmo, pois a fada não conseguiu acertar o encanto dos cavalos. Mas você não pode ir ao baile vestida nesses trapos sujos, disse a fada, e transformou Cinderela numa linda donzela. Agora vá logo, disse a fada madrinha, mas preste atenção, se não voltar para casa à meia-noite, a sua carruagem voltará a ser uma abóbora. Suas roupas serão trapos de novo e os cavalos voltarão a ser camundongos. E Cinderela foi ao baile. Cinderela, Cinderela, ouça, ouça. No palácio, a farra estava muito boa.
todos dançando e pulando no salão. Uma tremenda festa. Cinderela apareceu então. O príncipe, que estava dançando com uma irmã, foi imediatamente atraído pela beleza de Cinderela. Os dois passaram horas dançando. As irmãs de Cinderela ficaram furiosas. De repente, o relógio bateu meia-noite. Cinderela saiu correndo o máximo que as pernas permitiram, mas, ao sair do palácio, perdeu um dos sapatinhos de cristal. O príncipe, surpreso com aquele desaparecimento súbito, pegou o sapato. Cinderela voltou para casa novamente maltrapilha. O príncipe ordenou aos cavaleiros da corte que procurassem por todo o reino e declarou que se casaria com a donzela cujo pé coubesse naquele belo sapato. Todas as damas do reino experimentaram o sapato, mas em vão. As duas irmãs também quiseram experimentar o sapato. Mas quando Cinderela experimentou, o sapato coube perfeitamente bem. E foi assim que o jovem príncipe reconheceu a linda donzela com quem dançara no baile. Os dois se casaram, foram felizes para sempre e compraram muitos pares de sapatos. A Baleia e o Corvo. Era uma vez um corvo guloso demais, que já tinha provado e comido praticamente de tudo. Camundongos, bananas, peixes esquisitos, pizzas, cerejas, etc. Sempre doidinho para descobrir alguma coisa que ainda não tivesse experimentado, ele resolveu comer uma baleia. Deve ser gostosa a baleia. Voou para o litoral. Pousou num rochedo e ficou esperando pacientemente. Ao meio-dia, a baleia apareceu. Talvez a baleia seja meio grande demais. Mas, cheio de coragem, pegou um laço, girou para pegar a baleia. Mas foi a baleia que pegou o corvo. Sugou o pássaro metido à besta e o engoliu inteirinho. É meio frio aqui dentro. Eu devia ter trazido um agasalho. E não dá pra ver nada. Cadê a luz? Ah! Está aqui. E o pássaro foi visitar as entranhas da baleia. De repente... descobriu uma espécie de pedra mole. Deve ser gostosa, pensou, e começou a picar a pedra. Era o coração da baleia. Desculpe. Não fui eu. Que delícia. A baleia encalhou na praia. Estava morta. Mas então, o corvo não conseguia sair da baleia. Era impossível escapar. Socorro, socorro! Tem alguém aí fora? Me tirem daqui! Alguns índios que passavam por ali, armados com arpões e facões, acharam a baleia encalhada. Para eles, significava comida por muitos meses. As flechas não eram necessárias, pois a baleia já estava morta. Então, começaram a cortar a carne do animal. O que está acontecendo? Perguntava o corvo a si mesmo. E aproveitando uma abertura feita pelos índios, o corvo saiu voando da barriga da baleia e pousou num galho de árvore. Mas olha só a cara de pau dessa gente, disse o corvo a si mesmo.
Essa baleia é minha! Fui eu que matei! Enquanto os índios estavam empenhados em cortar a baleia, o corvo voltou vestido de pajé. Sou o pajé e vim lhes dizer que vocês têm de ir embora, pois é muito perigoso ficar aqui. Qual é o problema? Perguntaram os índios. Se não forem embora, vai chover raios mortíferos. Apavorados, os índios fugiram em suas canoas. O corvo tirou o cocar de pajé, sentou-se e banqueteou-se com a baleia. Branca de Neve e os 7 Anões. Era uma vez uma rainha bondosa que morreu jovem demais. Deixou uma filhinha muito linda que tinha pele branca como a neve e os lábios cor de sangue. Ganhou o nome de Branca de Neve. O rei se casou novamente com uma bonita mulher que detestava Branca de Neve. Todo dia essa mulher convencida perguntava ao espelho mágico se era a mais bela de todas. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E todo dia o espelho respondia: a senhora é a mais bela do mundo. Ótimo! Certo dia, querendo mais uma confirmação de que era a mais linda, voltou a perguntar: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Sabe, Branca de Neve é mais bela que a senhora, com todo respeito. Ah, é? Acha mesmo? Talvez isso seja possível, afinal... Morrendo de ciúme, mandou um caçador matar Branca de Neve e lhe trazer o coração dela. Quando ele viu todo o encanto e a beleza da donzela, não teve coragem de matá-la, mas pediu que fugisse e se escondesse na floresta. E teve a ideia de matar um cervo e entregar o coração dele como se fosse da Branca de Neve. Enquanto isso, Branca de Neve, desesperada, com medo e morrendo de frio, vagava pela floresta. Depois de algumas horas, ela se deparou com uma casinha minúscula escondida numa clareira. Com grande dificuldade, afinal, era a casa dos 7 anões. Ela conseguiu entrar. Estava com fome e comeu toda a comida que estava nos 7 pratos. Exausta, foi dormir em uma das 7 camas. Quando os anões chegaram em casa naquela noite, ficaram surpresos. Quem comeu nossa comida? E quem está dormindo na nossa cama? Branca de Neve e os 7 anões logo se tornaram grandes amigos. Ela se sentia segura com eles na casinha da floresta. Um dia, a perversa rainha, que também era bruxa, e descobrira onde Branca de Neve estava escondida, disfarçou-se de velhinha camponesa. Quer maçã? Maçã bonita e baratinha. Bela menina, não quer comprar uma bela maçã de uma pobre camponesa? Eu adoraria, disse Branca de Neve. Que velhinha simpática. A idiotinha não me reconhece. Não sabe que envenenei a maçã. Branca de Neve caiu no chão e parecia morta. Os 7 anões a encontraram quando voltavam para casa depois do trabalho. Choraram muito, muito mesmo. Criaram um caixão de vidro para ela e levaram para o alto de um morro. Um príncipe encantado, que por acaso passava por ali, ficou curioso com a estranheza do que viu.
resolveu aproximar-se para ver melhor. Atraído pela beleza da princesa, ele a beijou com todo carinho. "Oh, princesa, aceita casar-se comigo?" perguntou o príncipe. "Sim, lindo príncipe", respondeu Branca de Neve. "Sim." Partiram juntos para iniciar uma lindíssima história de amor que durou para sempre. O Príncipe Sapo. Era uma vez um rei que morava num lindo castelo e tinha uma filha tão bela que todos os homens do reino se apaixonaram por ela e queriam se casar com ela. Perto do castelo havia uma fonte muito bonita. Era ali que a bela jovem gostava de se refugiar para se entregar a seu passatempo favorito, que era passar muitas horas jogando e agarrando uma bola dourada. Parece que ela gostava muito de fazer isso, como estamos vendo. Um dia, ela perdeu a bola que caiu na fonte. A filha do rei começou a chorar. Não queria molhar a mão para recuperar a bola dourada. Ela era do tipo sensível, como também estamos vendo. Naquele momento, pulou da água um sapo feioso. "Não chore mais", disse ele. "Eu vou pegar a sua bola dourada. Mas o que recebo em troca?" "Tudo o que quiser", respondeu. "Meu relógio, minhas joias, meu vestido, meus binóculos, meus lanchinhos e uma lata de bolo." "Não quero sua roupa nem suas joias", disse o sapo. "Só quero ser seu amigo, jantar com você e dormir na sua cama." A princesa se surpreendeu, mas aceitou. O sapo mergulhou imediatamente e voltou com a bola dourada da donzela. Encantada, ela fugiu correndo o mais depressa possível. "Ei, o nosso trato!" gritou o sapo, percebendo que fora enganado. No dia seguinte, quando o rei e a filha estavam jantando com alguns cavaleiros no magnífico salão principal do castelo, o sapo reapareceu de repente. "O que é isso?" perguntou o rei. "Ah, só um sapo que conheci e que pensa que vai jantar conosco. Ele acha que eu prometi isso, mas vou dar um jeito nele." "Filha, promessa é dívida e você não pode voltar atrás. Este sapo é seu convidado." E puseram um prato na mesa ao lado da princesa. O sapo gostou muito da refeição do castelo. Simplesmente adorou o requinte da comida. "Agora que fiz uma excelente refeição", disse ele, "e me sinto como um balão cheio de ar, bela princesa, você tem de me levar para o seu quarto. Você prometeu." "Filha, você não deve nunca zombar de alguém que a ajudou no infortúnio. Caso ache que deixar a bola cair na fonte é infortúnio." Horrorizada, a princesa foi para a cama e o sapo deitou-se ao lado dela. Lá, 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 lá. Chante, demoiselle. "Aqui estou, donzela, mais meiga do mundo. Por favor, coce meus dedinhos que estão comichando." Ouais, j'ai les orteils qui vont. Ouais, c'est demoiselle. Ouais, elle est super. Elle me dit ouais. Furiosa, a princesa pegou o animal e jogou na parede com toda a força. O sapo transformou-se num lindo príncipe encantado, com os olhos negros soltando faíscas. Ele se inclinou sobre o sofá da princesa e explicou que uma bruxa horrível o enfeitiçara e que só uma meiga princesa poderia livrá-lo do mal. Pouco tempo depois, eles se casaram e viveram uma maravilhosa história de amor que durou muito, muito tempo. A Bela Adormecida.
uma vez uma rainha que deu à luz uma linda nenenzinha. O rei Felicíssimo decretou que todas as fadas do reino seriam madrinhas dela. Todas vieram visitar a recém-nascida e se inclinaram para ver a princesinha no berço. De repente, apareceu uma fada velha e muito feia e, tremendo um pouquinho, aproximou-se do berço. As fadas bondosas estavam lançando seus encantos. Você será a donzela mais linda do reino. Será bondosa como um anjo e muito boa em matemática. A fada feia e velha, então, lançou um encanto horrível. Você vai picar o dedo no tear e vai morrer. Sou feia, meu Deus, sou tão feia. Sacudiu a varinha de condão e desapareceu tão misteriosamente quanto apareceu. O rei, a rainha e as fadas ficaram muito abalados, até que uma das fadas disse: não se preocupem, posso não ter poder sobre aquela bruxa velha, mas posso exigir o máximo da minha varinha de condão. A princesa picará o dedo com o fuso do tear, mas não morrerá, só passará 100 anos adormecida, até que um jovem príncipe venha libertá-la do encanto com um beijo. Pronta, varinha? Força máxima! Produção total! Os anos se passaram e a princesa se tornou uma linda donzela. Um dia, quando estava em uma das torres mais altas do castelo, encontrou uma senhora que estava tecendo na escuridão da masmorra. Aproximou-se, interessada no trabalho da mulher. Mas a velha picou o dedo da princesa, que caiu num sono profundo, exatamente como a fada bondosa tinha profetizado. Levaram a princesa para a cama, que estava coberta com bordados de ouro e prata. Todos na corte ficaram muito tristes. Mandaram chamar com urgência a fada bondosa, que, acenando a varinha de condão, fez com que toda a corte também dormisse. Assim, estariam todos presentes quando ela acordasse. 100 anos depois, um príncipe estava caçando. Viu na floresta uma espinheira que parecia envolver um castelo e, por ser muito curioso, resolveu investigar. Está arrebentada. Entrou no silencioso castelo, onde todos dormiam um sono profundo. E descobriu a linda princesa que dormia no quarto. Dominado pela emoção, chegou mais perto e tentou acordá-la com toda delicadeza. Quando percebeu que ela continuava dormindo, aproximou-se e a beijou com muito carinho. A bela adormecida despertou. Apaixonou-se loucamente pelo príncipe, seu salvador, e eles se casaram. Foram felizes para sempre e tiveram muitos filhos, como sempre. A Raposinha Esperta. Muito tempo atrás, havia na selva um tigre feroz que tinha o infeliz hábito de devorar todos os animais que encontrava. Certo dia, uma raposinha que passava ali por perto, de repente ficou cara a cara com o feroz felino. Em pânico,
pânico total, ela correu para se esconder na toca. Mas alguém tinha feito um truque sujo. A entrada estava bloqueada. O tigre estava decidido. A raposa seria sua própria refeição. Mas, de repente, a raposinha esperta disse: "Escuta aqui, sua bola de pelo. Vou te dar uma lição." "Que história é essa?" perguntou o tigre. "Todos os bichos têm de tremer de medo de mim, inclusive os homens. Entendeu?" "Isso é o que você pensa. Ninguém assusta mais os homens que eu. Não acredita?" "Vem comigo e faça o favor de andar depressa." "Essa raposa é doida", pensou o tigre. "Como é que um animalzinho tão frágil pode querer ter tanto poder quanto ele, o grande tigre? Ora essa, quanta pretensão!" Pois é, mas tamanha audácia deixou o tigre curioso e ele foi atrás da raposa. Podíamos ter chamado um táxi florestal ou patins. Tem toda a razão. Depois de algumas horas caminhando, chegaram a uma aldeia no meio de um matagal. A raposa começou a rastejar ao redor. Nem o rabo dela estava visível. Confiante, o tigre a seguia. "Cadê você? Cadê você?" E a única coisa que os aldeões viam era o tigre feroz pulando no capinzal. A aldeia inteira entrou em pânico. Apavorados, gritando, todos se protegeram dentro de casa. Está vendo? Todos têm muito mais medo de mim que de você. É só eu aparecer que todos desaparecem. Você não é capaz de fazer isso, não é mesmo? Assim, a raposa convenceu o tigre de que ela era o animal mais medonho da selva. O tigre ficou tão impressionado que fugiu correndo o máximo que as pernas lhe permitiam. E a selva, onde ele nunca mais foi visto, voltou a viver em paz e tranquilidade. Uma distribuição Logon. Versão brasileira BKS. Fábulas Malucas. Tem rei, princesa, tem magia, espantalho e muito mais. O que mais pode ter? Se você acha que viu tudo, vai se surpreender ao O ver. rei encantador e faz tudo por amor. Os bichos sempre animados fazem tudo muito errado. Eu quero é sair, que isso aqui vai explodir! Fábulas Malucas. Das fábulas malucas sai um conto de fadas. Se acha que eu sei tudo, na verdade eu não sei nada. A Bela e a Fera. Era uma vez um rico mercador que fez uma viagem de negócios. Antes de sair, foi beijar a adorada filha. "Quer que eu lhe traga uma lembrança de um país distante?" perguntou a ela. "Não, obrigada, pai", respondeu a moça. "O senhor sempre me traz um vestido."
Só uma rosa seria o suficiente. Eu gostaria tanto de sentir o perfume de uma rosa. Infelizmente, os negócios do mercador não correram nada bem. A caminho de casa, preocupado e ansioso, ele se perdeu no terreno de um castelo magnífico. Havia um maravilhoso jardim de rosas que o fez lembrar-se do pedido da filha. Ele colheu uma rosa. Você me roubou uma rosa e elas são preciosíssimas. Vai morrer por causa disso. A não ser que me traga uma donzela disposta a morrer no seu lugar. Sou assustador, não sou? Quando chegou em casa, o mercador contou à filha a história terrível. O que vamos fazer? Um de nós tem de voltar ao Castelo da Fera. É um compromisso que assumi. Imediatamente, a jovem pegou o cavalo na cocheira e saiu a galope. O cavalo a levou direto ao Castelo da Fera. Ela se aproximou de fininho e entrou no castelo. Ficou surpresa ao encontrar uma placa que dizia Quarto da Bela em uma das portas. Quando anoiteceu, havia uma refeição maravilhosa servida na sala de jantar. A Bela estava aguardando a fera quando, de repente, incomoda o seu olhar enquanto você come? Como queira, amo. Tem medo de mim, Bela? Não, não, disse a Bela. Obrigado. De nada. Você me acha muito feio? Você tem uma aparência bem desagradável, mas é gentil. Está me tratando como princesa. Quer se casar comigo? Perguntou a fera. Não, respondeu a moça. Não posso dizer que queira fazer isso. E a fera saiu muito triste. Embora fosse prisioneira, Bela era tratada como se fosse uma princesa. O dono da casa não sabia o que fazer para agradá-la. Sempre que perguntava, quer se casar comigo? A resposta era não. Quer se casar comigo? Bela estava tão infeliz, com saudade do pai, que um dia a fera teve pena e a deixou ir embora. O mercador ficou muito contente ao rever a filha e saber que ela ainda estava viva. Certa noite, porém, Bela sonhou que a fera tinha morrido. Encontrou-o desmaiado no jardim e o despertou com todo carinho. Achei que você não voltaria mais, então resolvi morrer de fome. Bela aproximou-se da fera e lhe beijou os lábios com ternura. Instantaneamente, surgiu no céu um espetáculo de fogos de artifício. De repente, Bela sentiu no ombro o toque de uma mão. A fera se transformara num príncipe encantado. O beijo de Bela libertou o príncipe do feitiço de uma bruxa. Desde aquele dia, então, o amor os uniu para sempre. O peixinho. Era uma vez um pescador pobre e velho que morava perto da praia com a pobre esposa em uma casa pobre, castigada pelo vento pobre. Certo dia, saiu para pescar. E não me volte de mãos vazias desta vez, disse a encantadora mulher. Ele saiu com a rede de pescar, a imensa rede de pescar, muito, muito grande. Quando chegou à praia, jogou a rede. Para sua enorme surpresa, quando puxou a rede, ela lhe trouxe um peixinho. E
jogue de volta na água, disse o peixinho. Sou filho do Deus do mar, e se você me poupar, realizarei todos os seus desejos. Prometo! O humilde pescador obedeceu, jogou o peixe no mar e voltou para casa. Contou a história à fascinante esposa, que começou a gritar com ele. Seu bobo! Se o peixe era mágico, temos de pedir alguma coisa. Volte lá e exija um chuveiro novo para mim. O humilde pescador voltou à praia e gritou. Peixinho! Peixinho! O que posso fazer por você? Perguntou o peixe, com a cabeça para fora da água. Preciso de um chuveiro novo com hidromassagem acoplada. Sabe como são as mulheres, né? Desejo realizado. Volte para casa, meu amigo. E foi isso mesmo que o bom homem fez. A mulher começou a gritar de novo. Seu idiota! Se o peixe é mesmo mágico, um chuveiro não basta. Volte lá e peça uma casa nova com um lindo jardim no terraço. Peixe, peixinho, tem um minutinho, por favor? Ah, isso já está ficando chato. O que você quer agora? Perguntou o peixe. Pode me dar uma casa nova, por favor? Sabe como são as mulheres. Desejo realizado. Ah, esta casa é muito pequena. Quero um tremendo palacete, e joias, e um cruzeiro às Bahamas, e um iate. Quem esse peixe pensa que é? Peixe, peixinho! Ah, não acha que já está extrapolando? Eu estava fazendo a cesta. O que você quer agora? Eu não queria exagerar, mas a minha mulher quer um palacete de ouro, 2 quilos de diamantes, uma piscina olímpica, um iate e meio quilo de escarola. Desejo concedido. Ah, este palacete não presta. Agora eu quero ser rainha, rainha deste reino. Vá dizer isso ao seu peixe. Anda logo, anda logo. Cadê o seu peixe mágico? Vá falar com ele logo mais às 7 horas. Diga que uma dama quer ser rainha de todo o reino, mas às 7. Mas o peixinho já estava aborrecido e foi embora. Quando voltou para casa, o humilde pescador descobriu que o magnífico palacete voltara a ser sua humilde casinha pobre e surrada pelos humildes ventos. A mulher do pescador gritava e chorava. E o marido lhe disse: contentai-vos com o pouco que o destino vos legou. Quem deseja ter demais, perde tudo o que ganhou. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina boazinha, amada por todos, principalmente pela mãe. Certo dia, a mãe vestiu a menina com um chapeuzinho vermelho. Naturalmente, era por isso que ela se chamava Chapeuzinho Vermelho. Um dia, quando estava brincando com o gatinho, a mãe chegou com uns bolinhos e um potinho de manteiga numa cesta. Ah, que bom que te encontrei aqui. Tenho uma missão secreta para você. Leve estes bolinhos e a manteiga para sua avó, que está doente. Não fique dando sopa pelo caminho, porque tem um lobo terrível na floresta que pode te comer. E lá se foi Chapeuzinho Vermelho com a cesta no braço. Ela era uma garotinha muito feliz. Ia cantando pelo caminho, admirando as cores fantásticas das flores. De repente, apareceu o lobo. Como vai, meu bem? Para onde vai? Vou visitar a minha vovozinha. Posso ir com você se quiser. Para protegê-la. Como amigo, sabe? Não. E Chapeuzinho Vermelho seguiu em frente. Mas o malvado lobo correu na frente para chegar à casa da vovozinha antes da garotinha.
perguntou a avó. Sou eu, Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo disfarçando a voz. Eu trouxe uns bolinhos de manteiga. Entre, queridinha, entre. O que está fazendo? O que está fazendo? O lobo agarrou a velhinha e a engoliu. Um pouco depois, Chapeuzinho Vermelho bateu à porta da casa. Oi, vovó! Ninguém respondeu. Oi, vovó! Chapeuzinho Vermelho abriu a cortina. Puxa, vovó! Que olhos enormes a senhora tem! É para te ver melhor, minha netinha. Que orelhas enormes a senhora tem! É para te ouvir melhor, minha netinha. Que mãos e dentes enormes a senhora tem! É para te devorar, minha netinha. E o lobo agarrou o Chapeuzinho Vermelho para devorá-la. Ai, que horror, meu Deus do céu! Um caçador que passava por ali, ao ouvir a gritaria, entrou na casa. E com a motosserra, cortou o lobo ao meio enquanto ele dormia. Chapeuzinho Vermelho e a vovó foram salvas, mas foi por um triz, foi por muito pouco mesmo. João e Maria. Era uma vez um lenhador muito pobre, mas muito pobre mesmo, que vivia num barraco na floresta. Os únicos momentos felizes da vida dele eram os que passava com os filhos, Joãozinho e Maria, meus queridos João e Maria. Mas a mulher dele era muito malvada e vivia perturbando o homem porque ele não ganhava dinheiro suficiente. Não estou satisfeita. O dinheiro não chega, não temos comida suficiente, estou com frio. Já me cansei desta vida, me cansei. Certo dia, enquanto o lenhador estava trabalhando, a perversa mulher dele disse: não temos dinheiro para o sustento de todos. Amanhã vamos nos livrar das crianças na floresta. E aborrecidíssimo. Os quatro foram para a floresta e andaram muito tempo. Quando anoiteceu, os pais fugiram o mais rápido que puderam. Joãozinho e Maria estavam sozinhos naquela floresta hostil e ficaram apavorados. Pipoca, limonada, sorvete. Quando acordaram na manhã seguinte, começaram a andar. Depois de passar horas e horas andando pela floresta, encontraram uma casa maravilhosa, toda feita de pão de ló, doces e biscoitinhos de amêndoas com pistache. Como estavam morrendo de fome, arrancaram um pedaço do telhado. De repente, ouviram uma gargalhada estridente. A refeição está bem gostosa! Era uma mulher muito velha e esquisita. Não mexemos em nada, dona. Ainda bem, disse a velha, que parecia gente boa, mas não dava para ter certeza. Esta casa foi feita para ser comida. Entrem para descansar, amiguinhos. Assim, as crianças seguiram a velha para dentro de casa. Olha só que quartinho confortável
confortável para vocês tirarem um soninho. Enquanto vocês dormem, vou preparar uma bela refeição. Mal João entrou no quarto, a velha o trancou dentro de uma gaiola. As semanas foram passando. A bruxa estava esperando que Joãozinho engordasse para comê-lo. Enquanto isso, obrigava Maria a arrumar a casa todos os dias. Um dia, Maria viu a bruxa acendendo o forno. Percebeu imediatamente que a bruxa ia comer o irmãozinho e que devia agir depressa. Empurrou a bruxa para dentro do forno, onde ela foi grelhada como uma linguiça, é claro. E os dois fugiram correndo o máximo que podiam. Chegaram rapidamente à casa do pai, que ficou muito contente ao vê-los de volta. Enquanto os filhos estiveram no cativeiro, a perversa madrasta morreu. Os negócios estavam indo muito bem e ele enriqueceu. Meus queridos João e Maria, estou tão feliz! Eles saíram do país, foram morar na Riviera Francesa e foram felizes para sempre. Os Três Porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos. Eram irmãos, mas tinham personalidades bem diferentes. Um deles era Nif-Nif, que gostava de tocar belas músicas. O segundo era Naf-Naf, que preferia ir para festas. E por último, Nuf-Nuf, que estudava matemática, trigonometria e espalhava números e zeros pela casa toda. Coisa séria! Certo dia, Nuf-Nuf reuniu os irmãos para lhes dizer que o lobo mais feroz que já tinham visto estava rondando o bairro e que precisavam se proteger. Não riam, disse Nuf-Nuf. Se quisermos viver em paz, cada um de nós deve construir sua própria casa. O que é que estão esperando? Depressa, vamos logo com isso. Nif-Nif, que morria de preguiça, construiu uma casa de palha. Ele queria mesmo era voltar para suas belas músicas. Naf-Naf, que não era assim tão preguiçoso, resolveu construir uma casa de madeira e voltou correndo para sua festa. Enquanto Nif-Nif e Naf-Naf estavam cantando, dançando, Nuf-Nuf dava duro na construção da casa, empregando tecnologia de ponta e os melhores materiais. Ele tinha certeza de que ia fazer o lobo pagar mico, o maior mico. Tranquilos, os 3 porquinhos foram a uma tremenda festa. E o lobo, nesse momento, resolveu que estava na hora do jantar. Apavorados, Nif-Nif, Naf-Naf e Nuf-Nuf saíram correndo para se abrigar, cada um na própria casa. Caution, systems accessed. O
lobo se aproximou da casa de Nif-Nif, respirou fundo e soprou com força. A ridícula casa de palha saiu pelos ares e Nif-Nif mal teve tempo para pedir asilo na casa de Naf-Naf. O lobo, então, aproximou-se sorrateiramente da casa de Naf-Naf e soprou com muita força. A pobre casinha de madeira desabou. Nif-Nif e Naf-Naf, humilhados e ofendidos, correram para se abrigar na fortaleza que Nuf-Nuf construíra. Systems accessed. O lobo, então, iradíssimo, respirou bem fundo e soprou com toda a força. E sabe de uma coisa? Ele não conseguiu derrubar a casa de Nuf-Nuf. Porque inteligente esse Nuf-Nuf! Se tivessem sido um tiquinho mais responsáveis, disse Nuf-Nuf aos irmãos, o lobo não teria destruído suas casas com tanta facilidade. Tem razão, companheiro. É verdade, irmãozinho, responderam enquanto se empanturravam de todos os tipos de salgadinhos e doces. De repente, um barulho abafado abalou a casa. Esse lobo nojento está tentando descer pela chaminé, disse Nuf-Nuf. Depressa, vamos impedir! Acenderam imediatamente o maior fogaréu na lareira. O rabo do lobo ficou tão queimado que ele ralou o peito, correu feito louco. E os 3 porquinhos cantaram, dançaram e comemoraram até raiar o dia. Jorindo e Jorinda. Muito tempo atrás, 2 jovens namorados, Jorindo e Jorinda, estavam andando pela floresta, parando muitas vezes para declarar o amor de um pelo outro e para se beijarem. Loucos de amor, Jorindo e Jorinda não perceberam que estava anoitecendo rapidamente. Passaram horas caminhando sob o céu estrelado, mas não conseguiram achar o caminho de casa. Já tinham andado muito quando avistaram um castelo enorme e sombrio. Vamos nos abrigar dentro dele, disse Jorindo. Eles nem imaginavam que naquele castelo vivia uma bruxa horrível, que na verdade era a rainha das bruxas. Essa bruxa tinha um poder especial: transformar donzelas em passarinhos. Minha sala de visitas está lotada. Podemos dormir lá, disse Jorindo. Jorinda! Jorinda! Mas Jorinda havia desaparecido. Uma andorinha voou trêmula, cantando uma canção muito triste. Era Jorinda, que fora transformada pela bruxa. Andorinha eu sou, querido Jorindo, meu amigo. Por que você não é um passarinho, doce Jorindo, meu amor? Eca, ela canta tão mal. Vai embora, rapaz horrível! Gritou a bruxa. A sua amada é minha prisioneira. Pertence à minha coleção particular. Não pode fazer isso. Em guarda! Gritou Jorindo para a terrível bruxa. Nem senti nada. Jorindo passou alguns dias e algumas noites sozinho na floresta, tentando descobrir um meio de libertar seu amor das garras da bruxa.
Certa noite, dormindo na floresta, ele teve um sonho. Para salvar seu doce amor, ele sabia que precisava encontrar uma flor vermelha com um coração de diamante. Mal acordou, saiu em busca da bendita flor. De repente, ele se deparou com um prado magnífico e bem no meio estava a flor vermelha com o coração de diamante. Jorindo colheu a flor e foi correndo para o castelo da bruxa. Bateu a porta e a flor era mesmo mágica. Quando Jorindo entrou na sala de visitas, todos os pássaros começaram a cantar de alegria. A rainha das bruxas, ao ouvir a algazarra, cuspiu um veneno maligno. Jorindo tocou na bruxa com a flor mágica e ela desapareceu. Depois, tocou na gaiola de Jorinda. A moça reapareceu. E com ela, muitas donzelas que a bruxa malvada havia transformado em passarinhos. Trataram de voltar logo para a casa dos pais. Jorinda e Jorinda poderiam, então, voltar a passear pela floresta, como costumavam fazer. Cachinhos Dourados. Era uma vez uma garotinha que se chamava Cachinhos Dourados, porque tinha cabelo louro e cacheado. Vivia numa casa nos arredores da floresta. Certo dia, quando estava se sentindo muito entediada, perguntou à mãe se podia sair para colher flores na floresta. Depois, ela as colocaria em um vaso. Pode ir se quiser, respondeu a mãe, mas não vá muito longe, pois a floresta é perigosa. E Cachinhos Dourados foi colher as belas flores perto de casa. Quando começou mais distraída, foi se distanciando mais e mais, cada vez mais. Oba! Mais flores! Ela só pensava em uma coisa: colher toneladas de flores. E aconteceu o que já se previa. Cachinhos Dourados se perdeu. Ela olhava para todos os lados, procurava por toda parte, caminhava em círculos pela misteriosa floresta, mas não conseguia encontrar o caminho de casa. De repente, viu uma cabana no meio da floresta. Aproximou-se. Entrou de mansinho. Na mesa da sala de jantar havia uma tigela grande, uma tigela média e uma tigelinha com uma sopa que tinha um cheirinho delicioso. Ao redor da mesa, ela viu uma cadeira grande, uma cadeira média e uma cadeirinha minúscula. Primeiro, Cachinhos Dourados experimentou a cadeira grande. Mas era alta demais. Experimentou a cadeira média, mas a almofada era macia demais. Decepcionada, sentou-se na cadeirinha menor. Na tentativa de se livrar das preocupações, Cachinhos Dourados comeu todas as tigelas de sopa deliciosa.
Depois, começando a se sentir cansadíssima, ela entrou no quarto onde havia 3 camas. Uma grande, uma média e uma pequenininha. Experimentou todas, uma após a outra. Por fim, caiu num sono profundo. Foi então que os 3 ursos que tinham ido passear voltaram para casa. Encontraram aquela tremenda bagunça. Furiosíssimos, correram para o quarto e descobriram, espantados, que alguém ousara dormir em uma das camas. Caixinhos Dourados, que foi despertada bruscamente, ficou tão apavorada que voltou correndo para casa a toda velocidade, sem se perder pelo caminho. E desde então, ela simplesmente detesta flores. O rouxinol do imperador. Era uma vez na China um palácio magnífico cercado por um jardim. Toda manhã o rouxinol ia cantar ali. Era um canto tão puro que todos os chineses iam ouvir. Quando soube disso, o novo imperador deu ordens para que levassem a ele o rouxinol. Toda a corte se reuniu para ouvir o canto do pássaro. E era um canto tão lindo que até o imperador começou a chorar. Certo dia, alguém enviou um pacote muito estranho ao imperador. Dentro da caixa havia um rouxinol mecânico feito de ouro e cravejado de diamantes, que também cantava muitíssimo bem. Tinha a vantagem de cantar sempre que pediam, pois só era preciso dar corda. Já o rouxinol de verdade só cantava quando queria. Por isso, o ingrato imperador mandou embora o rouxinol e ficou com o brinquedo mecânico. Um ano depois, o imperador estava todo confortável na cama, ouvindo o pássaro mecânico, quando, de repente, ele começou a emitir um som estridente. Depois, fez uns ruídos esquisitos e, por fim, parou de uma vez. Passaram-se 5 anos e não apareceu rouxinol nenhum, nem genuíno, nem falso, para cantar no jardim do imperador. O velho estava de cama, doente e morrendo de tristeza. A corte inteira aguardava respeitosamente o último suspiro do imperador, quando, de repente, ouviu-se um canto lindo e melodioso que vinha das árvores. O pequeno rouxinol estava de volta. Ele soube das tristes notícias e resolveu voltar para cantar como nunca ninguém havia ouvido um rouxinol cantar. O imperador imediatamente se sentiu melhor.
Como posso lhe agradecer? Perguntou ao pássaro. A alegria que vejo em seu rosto quando canto já basta, disse o rouxinol. O melhor presente que pode me dar é me deixar cantar quando quero. O rouxinol foi embora em seguida. E o imperador aprendeu que o coração não obedece a ninguém, nem mesmo a um imperador. O flautista de Hamelin. Era uma vez, às margens de um rio da Alemanha, uma cidadezinha tranquila chamada Hamelin. Os habitantes de Hamelin viviam contentes e a cidade se tornava cada vez mais rica. Lá havia uma colônia de ratos que viviam em paz, porque tinham o prazer de encontrar alimentos abundantes sem esforço nenhum. Não incomodavam ninguém, porque os gatos costumavam caçá-los. Mas não havia gatos suficientes. Certo dia, os ratos começaram a se multiplicar e a cidade foi invadida por um fluxo incontrolável de ratos. Eles apareciam por toda parte e comiam tudo o que achavam. Aborrecidos, os vereadores criaram uma comissão para tentar se livrar daqueles roedores imundos. De repente, ouviram alguém bater à porta. Se me derem $1 milhão, eu livro a sua cidade de todos os ratos, disse uma voz grave. Forasteiro, nós lhe daremos $50 milhões se fizer isso. Amanhã, ao amanhecer, não haverá mais rato nenhum em Hamelin. Isso eu juro. E os ratos, atraídos pelo som melodioso da flauta, seguiram os passos do estranho flautista. Quando chegaram à ponte, os ratos saltaram na água e se afogaram. Eles seguiram o flautista, que os conduziu para o fundo do rio. E a cidade de Hamelin voltou ao esplendor e à tranquilidade de antes. Um dia, alguém bateu com força à porta. Livrei-me dos ratos, então vim buscar meus $50 milhões. Vai receber 10 francos e agradeça, meu amigo. Vocês são um bando de patifes e vão se arrepender. Vai embora! Os ratos não voltarão mesmo, pois estão mortos. Certa noite, então, ouviu-se uma música estranha, mais uma vez, na cidade. E as crianças saíram de suas caminhas, atraídas pelo som misterioso e doce da flauta. Vinham de toda parte. Não conseguiam resistir ao som do flautista. Sim, era ele. Os pais não tinham como deter as crianças. O flautista seguiu em direção à montanha, seguido pela procissão de milhares de crianças. Ele as atraiu para dentro de uma caverna e ninguém nunca mais as viu. Ei, não pode ficar aqui. É só para afiliados. Os 7 cabritinhos. Era uma vez uma mamãe cabra que vivia numa bela casinha com seus 7 cabritinhos. Certa manhã, ela foi fazer compras no mercado local.
Crianças, disseram aos filhotes, enquanto eu estiver no mercado, não abram a porta para ninguém. Pode haver algum lobo feroz rondando por aqui. Estão ouvindo? Para ninguém. Não se preocupe, mamãe. Até logo. Até logo. Mal a mãe saiu, o lobo começou a bolar um plano. Aproximou-se da casa disfarçadamente e bateu a porta. Abram a porta! É a mamãe! Estou dizendo que a mamãe! Crianças malcriadas! De jeito nenhum! É o lobo! Nós que reconhecemos! Não, meus queridinhos! Juro que é a mamãe! Abram logo a porta! Não vamos abrir nunca, lobo nojento! Então o lobo correu até a padaria. E comeu um enorme bolo de mel, porque o mel adoça a voz. É a mamãe! Abram a porta, queridinhos! Já voltei do mercado! Se você é a nossa mãe, vá até a janela e mostre a pata! Você não é a nossa mãe! Ela tem patas brancas! Disseram os cabritinhos. Tem certeza? Então eu devo ter me enganado! O lobo correu até o moinho e mergulhou as patas na farinha para que ficassem brancas, exatamente como os filhotes disseram. Voltou então para a casa da mamãe cabra. Adivinhem, é a mamãe de novo. Se for mesmo a mamãe, mostrem suas patas brancas. Sou eu, queridinhos. Olhem. Tá bem, pode entrar. Peguei eles. Não sou a mãe deles. Sou o lobo. Os 7 cabritinhos correram feito baratas tontas pela casa para se esconder. Mas o lobo correu atrás e engoliu todos eles. A mamãe cabra ficou muito triste quando chegou. A casa estava de pernas pro ar e o lobo tinha comido toda a ninhada. Chorou muito e depois saiu para descansar um pouco no jardim. De repente, viu o lobo, que por ter comido demais, caiu no sono à sombra de uma árvore. Mamãe cabra, sem um segundo de hesitação, pegou a tesoura, abriu a barriga do lobo e encontrou os 7 filhotes vivos e acenando as patinhas. Vamos pregar uma peça no lobo, disse a mamãe cabra. Encheu de pedras a barriga dele. E costurou para fechar. O lobo acordou, se sentindo muito inchado. E quando foi beber água no rio, caiu e morreu afogado. Mamãe cabra e os 7 cabritinhos estavam vingados. Organizaram uma tremenda festança.